Olá, mulher! Estamos com o programa Mulheres Brilhantes no ar e eu tô com uma convidada especial, a Camila Masson. Ela que é atleta de fisiculturismo, chegou ao nível mundial no auge da carreira dela e ela vai nos contar quais são os caminhos da aceitação corporal, uma realidade que muitas mulheres vivem, e a gente vai falar sobre autoestima. Tudo bem com você, Camila? Então, obrigada, Tuane, pelo convite. É um prazer estar aqui falando para tantas mulheres. E, bom, então eu sou a Camila Masson, eu tenho 22 anos, eu sou aqui de Farroupilha e eu fui atleta de fisiculturismo e passei por várias situações na minha vida e hoje em dia eu tô ajudando assim, muitas mulheres a se curar disso. Muito bem, Camila. A gente vê... A Camila, pessoal, ela tem quase 70 mil seguidores no Instagram e pessoas que ela realmente ajuda com esse fator que é a aceitação corporal, né, Camila? Uhum. Mas conta um pouquinho da tua trajetória, como é que começou? Tu começou bem jovem no fisiculturismo. Sim, então eu tinha 16 anos na época e aí eu decidi começar a participar das competições. E fiquei 5 anos, né, competindo e me preparando, e, enfim, participei de vários campeonatos. E chegou assim no meu último ano, assim, eu estava me sentindo já muito cansada, né, fisicamente e principalmente mentalmente, porque é algo assim que requer muito. A gente está sempre se comparando, né, com as mulheres, porque é o fisiculturismo, né, a gente sobe num palco pra se comparar com uma do lado da outra, de biquíni. E a comparação do melhor corpo, né? O melhor físico para cada categoria. Isso. E como é que foi a tua experiência internacional? Tu tava no auge da tua carreira, Você ficou em 3º lugar, é isso, no nível mundial, Camila? Então, foi muito bom, né, ter acontecido tudo isso na minha vida, só que era muito bom sempre até o campeonato, porque depois do campeonato, como as dietas eram sempre muito restritas, eu tinha muita compulsão alimentar, comecei a ter transtorno alimentar mesmo. E então era bom até o momento do campeonato, porque passava 2, 3 dias, eu não conseguia parar de comer. Então, por exemplo, eu ganhava 10, 15 quilos em uma semana. Nossa, e eu imagino a gente se olhar no espelho, uma semana atrás, tava com um corpo a nível, né, de extremo da estética, e depois aumentava todos esses quilos. Ainda assim, provavelmente você estava bonita, porque uma preparação onde seca muito, né, Camila? Sim. Mas mesmo assim, pro visual, pra autoaceitação, é um momento difícil, eu imagino. É que mexe muito com a cabeça, porque no fisiculturismo a gente é muito perfeccionista. Porque, principalmente a nível mundial, são mínimos detalhes que fazem a diferença. Então, quando tu é um fisiculturista, tu se olha no espelho, tu tá sempre procurando ali, sabe, todos os mínimos detalhes no teu corpo e se comparando sempre com a referência da categoria. Então, se tu não tá naquele padrão, se tu não tá quase parecida com ela, tu fica mal, tu fica, sabe, se sentindo mal, se sentindo inferior. E isso com 16 anos, eu imagino o quanto é difícil, porque tu não tá 100% formada, tu não tem aquela maturidade, e tudo isso acontecendo, né, chegar num ponto onde tu é referência, então tu automaticamente tu tem que manter aquele padrão para os teus seguidores, para as pessoas que te acompanham, que querem e se inspiram e queriam estar no teu lugar. É uma cobrança, assim, muito forte, porque inclusive eu ganhei, antes de ser de ficar em 3º lugar no Olímpia, que é o campeonato mundial, eu fui campeã no Sul Brasileiro, que pega ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. Então eu fui campeã ali, e então eu me tornei a referência, né, em um ano. Brasil? E aí era aquela cobrança, né, nossa, eu tenho que manter esse título. Então, começa assim, pesar muito, sabe? No emocional, principalmente. E vida social, como é que era? 0. Não podia sair? Não, porque assim, eu tinha uma rotina muito certinha. Eu acordava, fazia minha esteira, preparava minhas refeições. Eu fazia faculdade, então eu tinha que conciliar academia e faculdade. E também eu sempre treinei em Caxias. Então, eu pegava ônibus, ia pra faculdade, pegava ônibus, ia pra academia, voltava pra casa, sempre de ônibus, né, no começo. E com a marmita. Com a marmita, toda a comida.
E nos finais de semana também, né? Sempre... Não tinha dia de folga, porque é sempre preparação. E tem que dormir cedo, acordar cedo. Então é uma vida, assim, 24 horas vivendo pra isso. E como é que era a tua cabeça quando tu ia deitar? Como é que tu se sentia? Então, é porque quando tu tá competindo, tu meio que esquece de uma vida normal, sabe? Aquele ali é o teu mundo e aquilo, só que é uma cobrança sempre... todos os dias, assim, eu me cobrava muito, sabe? Eu deitava pra dormir e a primeira coisa, por exemplo, quando eu acordava era me olhar no espelho, sabe? Pra ver como tava o corpo. Como eu tinha acordado o meu corpo no dia seguinte. Porque no fisiculturismo é bem assim, o corpo vai mudando dia após dia, né? Um negócio bem radical, assim mesmo. Então, eu ia dormir pensando no meu corpo e acordava pensando no meu corpo. Só que antes de dormir era engraçado, que até tinha vezes que eu ficava de tanta fome, tanta vontade de comer as coisas, eu ficava horas olhando foto de comida, de coisas assim, de tão... Chegou a esse ponto. Cheguei a esse ponto, assim, eu não podia. Ficava ali 3, 4 meses sem comer nada, fora da dieta. Então é um negócio bem, assim, bem desafiador. Extremo, né, Camila? E como é que foi pra ti passar por esse processo de transformação? Então, tu mudou radicalmente a tua vida depois disso. O que te fez querer mudar? Teve alguma coisa específica, alguma situação, algo específico que fez querer ser diferente, mudar completamente a tua vida, a tua rotina? Então, começou a ficar muito difícil pra mim. Eu não conseguia mais seguir a dieta. No meu último campeonato, eu já não conseguia seguir a dieta e ter aquela rotina como eu tinha no começo, porque já tava pesando, assim, na minha saúde mesmo. E aí, chegou uma hora que eu falei pro meu treinador, sabe? Eu não aguento mais, eu vou ter que dar um tempo. Eu não tô desistindo, não quer dizer que eu vou parar de competir, mas eu preciso de um tempo até a próxima competição pra me recuperar, enfim. E aí eu fiquei esse tempo e naquela época eu quis virar vegetariana. Então, e conseguiu? Consegui. Você é vegetariana? Hoje eu me permito de vez em quando comer um pouco de carne, alguma coisa assim, mas na maior parte do meu tempo eu sou. Eu sou vegetariana também. Na verdade, a minha opção é por não gostar que maltratem os animais. Sim. Então, carne é bom, tudo, mas é uma questão, assim, do sofrimento animal mesmo. E o que te motivou a ser vegetariana? Meu corpo parou de aceitar. Teve uma vez, assim, um dia que eu comi, acho que eu comi frango, e eu passei muito mal. E eu pensei assim, eu vou ficar um dia sem comer. Aí eu me senti muito bem. Aí eu falei, então eu vou ficar mais uma semana sem comer. Aí nada de carne aí. Nada de carne. Só ovo. Só ovo e whey, enfim. Leite, tudo bem. Aí eu me senti muito bem. Aí eu comecei, assim, fiquei meses, assim. Daí fiquei um tempo até vegana, sabe? Nossa, é uma mudança radical, né? Porque o fisiculturista tá sempre na proteína. E aí também meu corpo foi mudando, claro. Porque, assim, quando eu parei de competir, meu corpo sofreu por muitos... O meu metabolismo ficou muito lento. Então, eu ganhava peso, assim, e eu não conseguia perder, sabe? Mexeu muito no meu metabolismo. E aí, eu parei de competir, mudei, né, pro meio que veganismo. E aí, a minha dieta também mudou, né? Eu comecei a comer outros tipos de alimentos, enfim. Depois de um tempo, assim, eu tava 20 quilos acima do peso que eu competia. E aí, foi nesse tempo, assim, que começou a mexer muito com a minha cabeça, mas eu precisei encontrar meios, assim, pra me aceitar, né? Porque eu não conseguia ficar sofrendo com aquilo pra sempre. Eu tava vendo que tava me fazendo muito mal. Então... E como é que foi nesse processo? Tu conseguia tirar fotos? Porque eu vejo assim, tem mulheres que são lindas e maravilhosas, mas elas não conseguem ficar postando fotos porque não se sentem bem. Eu preciso emagrecer. Ou aquele pensamento. Primeiro eu vou emagrecer, depois eu vou entrar na academia, porque eu não consigo nem ir na academia porque eu não tô me sentindo bem. Não, eu fiquei muito tempo, assim, sem ir pra academia porque eu tinha vergonha. Porque... Que nem eu chegava lá uma semana antes do campeonato, né? Eu tava super magra, seca. E aí, uma semana depois, eu tava 15 quilos a mais. Eu tinha aquela impressão, assim, de estar todo mundo me olhando. Então, teve muitas vezes que eu saí da academia chorando, assim. Ficava chorando no carro, né? Meu Deus, por que aconteceu isso? Não aguento mais todo mundo me olhando. E eu acho que nem estavam me olhando, sabe? Era muito complexo de que as pessoas estavam. Sim. E, querendo ou não, Camila, sendo a referência... que você era dentro da academia, né? Sim. Que tá todo mundo ali buscando o corpo perfeito. Uma pessoa ali dentro conseguiu esse corpo perfeito. Claro que vai ter
o olhar, né? Mas talvez não era um olhar julgando. Sim, sim. Como a gente faz um bicho, às vezes, de 7 cabeças dentro de nós. E eu me sentia muito mal, porque que nem eu encontrava as pessoas na rua e elas me falavam, né? Nossa, tu tá... É a vez que tu tá mais linda. E aí, uma semana depois, eu tava completamente diferente. Eu ficava, meu Deus, me sentindo muito, assim, muito, muito, muito mal. E fotos nem pensar. Não. Eu me escondia, assim, eu ficava postando fotos do campeonato, fotos de antes. Outras coisas, mas... Aí que tá. O pessoal se ilude muito nas redes sociais. Muito. E acabam achando que aquelas mulheres são sempre lindas, perfeitas, maravilhosas. Sempre que estão com o corpo perfeito. Só que a pessoa mostra aquilo que ela quer nas redes sociais. Então... Eu falo muito isso também no meu Instagram, porque... No Instagram a gente só posta a parte bonita da vida. Só a parte bonita e feliz, né? E por isso que as pessoas têm muito essa comparação, porque... Por exemplo, a mulher, ela olha aquele corpo, por exemplo, que eu tinha na época de campeonato, e aí vai pro espelho e fica procurando aquele corpo, mas ela não vai enxergar aquele corpo, porque é uma outra pessoa, né? Cada corpo é único. E se comparar consigo mesmo, não se comparar com a outra, né? Porque se a gente pega uma foto de eu quero ser igual a essa mulher, nunca vai acontecer. Não. E é por isso que tem tanta frustração, assim, né? Porque... A mulher nunca vai conseguir chegar naquele corpo porque é diferente. Às vezes o biotipo é diferente. E também, que nem eu, quando era atleta, eu tinha um corpo porque eu vivia 24 horas pra isso. Né? Tendo uma vida normal, claro, tem como a gente ter um corpo lindo, saudável. Sim, mas não é o extremo do fisiculturismo, que é outra realidade. Muito bem, Camila. Eu vou querer saber como é que tu fez pra mudar e se sentir bem consigo mesmo depois de todo esse processo na tua vida. Mas a gente vai pro intervalo e logo mais a gente volta pra saber qual foi o caminho que a Camila encontrou. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos com o programa Mulheres Brilhantes e a Camila Masson está aqui com a gente. Ela vai nos falar quais são os caminhos que a gente deve seguir para encontrar a aceitação corporal. Na verdade, ela vai falar o que fez bem para ela. E ela viveu o extremo, pessoal. Ela viveu um momento onde ela vivia pro corpo e mesmo assim não estava feliz com o resultado que ela tinha, mesmo dentro do padrão estético, inclusive mundial. Então, Camila, eu tô curiosa para saber qual foi o caminho, como tu encontrou essa cura. Eu acredito que é um processo, a gente nunca para, né? Como é que foi para você? Então, depois de ter me tornado vegetariana, vegana, eu comecei a ir mais assim pro lado espiritual, comecei a ir em terapias holísticas, me envolver mais com esse meio. E ali eu encontrei pessoas que viviam completamente diferente do que eu vivia, né? Outra realidade. Outra realidade. E nesse processo todo eu comecei a perceber assim que o corpo não era tudo na nossa vida. Claro que é muito importante a gente se sentir bem, se sentir bonita, ter a autoestima elevada, mas eu acho que vai muito além só do corpo, né? Então, eu comecei a fazer essas terapias e dentro disso eu comecei nas terapias, assim, eu praticava muito... Primeiro, eu comecei a praticar muito perdão comigo mesma, sabe? E realmente, assim, bem de conversar com o corpo, de conversar comigo mesma, pedindo perdão por eu maltratar, digamos assim, seja mentalmente, né? Sempre com xingamento, sempre Pensamentos negativos, né? E se depreciando, ao invés de ser grata daqui a um pouco. Tu
fez a técnica do Ho'oponopono? Também. Também. Eu vi no teu Instagram, tu publicou sobre isso. O Ho'oponopono é uma técnica maravilhosa e que trabalha essa questão da autoaceitação, do amor próprio. É um processo de cura. Sim. Como foi pra ti fazer esse processo? Então, eu fazia assim... na verdade, eu fazia vários tipos de terapias meio que em conjunto. Né? Theta Healing, que eu falo muito assim no meu Instagram. O que é isso? Theta Healing é uma terapia holística, né, de cura energética, onde a gente acessa, através de uma meditação, a onda cerebral Theta, porque nós temos várias ondas cerebrais, né, e na onda cerebral Theta a gente consegue acessar diretamente o nosso subconsciente. Então eu reprogramei muitas crenças. Eu também, na época dos campeonatos, para me ajudar nesse processo, eu fiz curso de coaching de PNL também. Que legal! Então eu entendia bastante assim sobre essa questão de crenças, enfim. E aí depois, né, que eu parei de competir, comecei nesse processo, eu comecei a reprogramar muitas crenças que eu tinha a respeito do meu corpo, né, a respeito de amor próprio, a respeito do que é beleza. Então, teve um trabalho, assim, muito forte de reprogramação mental. Eu acredito. E como isso funciona, né, Camila? Sim. Isso é cura, incrível, assim, né? A cura tá dentro da gente, só que a Sim. gente precisa, muitas vezes, uma pessoa de fora nos auxiliando para passar por esse processo, mas a gente não encontra uma mágica que simplesmente tu vai pra terapia e volta bem. Não. Tem um esforço por trás disso muito grande. Eu fazia muito atendimento, era atendida, né, por uma terapeuta, mas sempre a resposta fui eu que encontrei, a cura sempre veio de mim, né, ela me fazia as perguntas, mas sempre eu reprogramando e vendo de onde é que vinha certas crenças, por que eu me cobrava tanto, e, nossa, muita coisa de infância, né, até inclusive um motivo pelo qual eu competia, que era muito para querer a aprovação das pessoas, né, então... E isso tu descobriu com essa terapia holística. Quem que era a tua terapeuta? É a Elaine, ela é de São Paulo. E até ela tá vindo pra Farroupilha, pra Caxias, pra Serra Gaúcha dar cursos. Sim. Porque pra mim foi tão transformador. E eu fiz o curso, né, depois também, e foi tão transformador que eu falei, nossa, eu tenho que trazer isso pra cá. Sim. E aí eu fiz várias sessões com ela. E inclusive eu morei um tempo nos Estados Unidos, né? Fiquei um ano... praticamente mais de um ano morando nos Estados Unidos. E a gente fazia terapia online, né? E foi lá, assim, a minha cura. Então... E tu se mantém fazendo terapia hoje, sim, Camila? Sim. Toda semana, assim, eu faço alguma coisa. Porque hoje em dia tem milhares de possibilidades, né? Tem milhares de opções. Mas sempre conectada. Porque eu acho que quando a gente se conecta, assim, com algo superior, né? Com a força superior, assim, a gente sai da ilusão de que o corpo é o centro da nossa vida. A gente vê que nós somos mais que isso. E às vezes a gente foca tanto no material e esquece de olhar para uma coisa que a gente não toca, mas tá sempre ali com a gente. E hoje eu vejo, assim, o meu corpo como algo que me possibilita estar vivendo essa experiência, né, da vida. Então... Que bonito isso que tu falou. Então, mudei muito, assim, o meu conceito sobre corpo. Mas, claro, né, quando eu tive esse despertar, assim, de não me importar tanto com o meu corpo e ir mais pro lado espiritual, eu também tive um processo bem desafiador ali, porque eu já tava confusa, né, o que é certo e o que é errado. Tanto que quando eu fiquei nos Estados Unidos, nossa, eu me desapeguei totalmente, eu não usava maquiagem, eu não pintava unha, eu não parei um tempão de fazer academia, porque eu precisava meio que sentir, sabe, o que é certo, o que é errado. Tu viveu na prática as dois duas lados. realidades até descobrir. Aí hoje, nossa, muito tranquilo, assim, eu encontrei um equilíbrio que eu vejo, assim, que não tem por que a gente não se cuidar, não fazer coisas que façam a gente bem, se fizer a gente bem, né? Mas que a gente não pode deixar de prestar atenção pra mim, uma das partes mais importantes, que é a nossa parte do ser mesmo, né? Não só da parte física. E eu acredito que essa cultura de fora, de outros países, nacionalidades, também influenciou nesse processo. Muito. Tanto que eu fiquei 7 meses estudando lá e eu tinha muitas colegas que eram árabes, japonesas, chinesas, mulheres do México. Então era cada uma com um estilo de beleza diferente. E eu lembro que eu ficava na aula, assim, eu olhava para aquelas mulheres e eu falava, meu Deus, pensava, né, meu Deus, que lindas que elas são.
Só que é uma coisa totalmente diferente do que a gente vê no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem um padrão de mulher E no ideal. Brasil mostra muito do corpo, muito. né? E lá, não, por exemplo, as árabes, né? Sempre com o corpo muito coberto, o cabelo, né? Não mostrava nada. E é uma beleza diferente. Então lá eu era a única brasileira no meu curso de inglês. E eu era estranha lá, né? Então eu vi assim que... Eu ficava me perguntando muito qual que é o padrão de beleza ideal, né? Porque no Brasil é um... Aqui é outro, aqui eu sou a estranha, digamos assim. Então, ter esse contato, assim, me fez reavaliar muito, assim, o meu conceito do que é beleza. E isso faz toda a diferença, essa autoanálise. E tudo começa de dentro, isso que é importante falar. E Camila, o que tu sentiu, assim, que mais deu resultado dentro do que tu foi buscar, quando tu estava no processo de busca dessa cura? O que mais te deu resultado? Foi uma terapia específica, uma técnica específica? Algo que tu possa também ensinar para nós, pra gente poder falar aqui para outras mulheres que vivem isso. Só que isso é um assunto muito velado. As pessoas não falam. Então a Camila poderia muito bem viver no mundinho dela e não falar para ninguém isso. Porque junto com isso vem a crítica. E como é que tu se sente em relação a isso? E qual técnica que mais deu resultado? Então, eu me sinto bem feliz de meio que quebrar. Porque assim, isso me ajudou muito a me aceitar. Eu começar a falar sobre isso. Porque daí, quanto mais eu falava pelo que eu tava passando, né? Porque eu comecei a me tornar bem vulnerável, né? Falando sobre os meus sentimentos, por tudo que eu tava passando. Só que quanto mais eu falava, mais as pessoas me incentivavam e falavam que eu tava ajudando elas. E aí eu pensava assim, nossa, quanto mais eu falar, mais eu vou ajudar essas pessoas. E isso começou a me deixar feliz, assim, e cada vez mais confiante pra poder... E qual que é a realidade que elas te falam? Nossa, é bem difícil, assim, eu vejo muitas mulheres me mandam histórias, assim, que eu fico, nossa, eu achava que eu passava por situações difíceis, mas eu vejo que tem gente pior, sabe? Tu pode nos falar um pouquinho, uma história que te chamou atenção? Inclusive hoje eu recebi uma menina que falou, né, que tá em depressão e que queria tirar a vida, por exemplo, por causa do corpo. Olha só. E ela me contou, né, que começou a me acompanhar, enfim, eu comecei a motivar ela, né, e mostrar uma outra realidade que não é mostrada, como tu falou. Então, tem casos assim... Bom, os piores casos são esses, né, de pessoas que querem tirar a vida porque não se aceitam, não aceitam seu corpo. E é engraçado, porque daí eu entro no Instagram dessas pessoas e a pessoa é linda, sabe? É uma coisa muito, assim, da cabeça da pessoa. Então... Como é forte isso, né? A imagem... que a pessoa tem dela é uma imagem tão destrutiva que ela não consegue se analisar, né? E ver a realidade, o eu real. Ela só vê o eu ideal, o que ela quer ser, o que não tá bom, e para de enxergar aquilo que ela já é, a qualidade que ela já tem, o que ela tem de bonito. Sim. Tudo isso é perdido no meio dessa procura do eu ideal. Porque a mulher, ela se olha no espelho, assim, ao invés de focar nas qualidades, porque tem muita qualidade, ela tá sempre procurando um defeito, né? Então, é uma coisa, acho que, da mulher, né? Ou do ser humano, não sei, mas não precisa, né? Hoje, claro, a gente é mulher, a gente tá sempre querendo melhorar, enfim, mas hoje eu me olho e eu procuro focar nas qualidades, né? Que tu me perguntou coisas que eu fiz, foi isso, assim, eu parava na frente do espelho, assim, sem roupa, porque a gente também tem, principalmente aqui na Serra Gaúcha, né, que é mais frio, a gente se tapa mais. Então a gente meio que fica muito distante do nosso corpo. A gente se olha sempre para procurar um defeito. E aí eu comecei a fazer isso, assim, ir pra frente do espelho e procurar qualidades. E essa foi a técnica que te ajudou? Uma das mais fortes. Tanto que quando eu ia, assim... me olhar, assim, às vezes eu chorava e, sei lá, agradecia por ter um corpo. Inclusive porque a minha mãe, ela tem... Agora eu contando um pouquinho da minha vida. Mas a minha mãe, ela tem um problema que ela precisa de um carrinho para se locomover. Olha. Então eu comecei a pensar assim, nossa, como eu tô sendo ingrata, né? Então o tempo inteiro sei lá, pensando coisas ruins a respeito do meu corpo, sendo que eu tenho um exemplo em casa, né, que tipo, eu sou saudável, eu posso caminhar, eu posso correr, eu posso fazer tudo com o meu corpo. Tem tanta coisa boa pra olhar, pra sentir gratidão, e você procurava... sempre a coisa negativa.
Então ela também foi é uma inspiração, né? Até hoje. Sempre quando eu penso em reclamar de alguma coisa, eu lembro dela. E aí, com esse exercício no espelho, eu olhava assim e eu pensava, nossa, meu corpo é perfeito. Eu consigo enxergar, consigo escutar, sentir. E não tem por que eu estar o tempo inteiro me machucando, né? Com sentimentos, pensamentos negativos. Essa foi uma das mais fortes, assim, mas teve muito, como eu te falei, do Theta Healing. Isso também me ajudou muito. Foi uma das coisas, assim, de terapias, assim, que eu fiz pra aceitação corporal que mais me ajudou. E esse é o segredo, né, Camila? A gente tá sempre buscando e nunca parar. Não dizer assim, agora eu tô curada. Não. Então acabou, né? Então, pessoal, vamos para mais um intervalo e a gente volta com a Camila. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos com Mulheres Brilhantes e a gente tá chegando ao fim do programa, mas não antes de te passar um caminho. Então eu convido a Camila a fazer um exercício prático com a gente agora de aceitação corporal. Algo que qualquer pessoa que tá em casa possa fazer para ter os resultados e começar esse processo de cura, de autoaceitação, de autoestima. Então eu vou passar o primeiro exercício que eu fiz, né, que é bem prático e é bem fácil de fazer. É simplesmente pegar uma folha, um caderno e escrever pedindo perdão ao seu corpo, né? Como se estivesse realmente conversando consigo mesma e pedindo perdão por todos os pensamentos negativos, por todas as atitudes extremistas que provavelmente muitas mulheres fazem e realmente sentir assim, se perdoando. Guardar aquilo ali e eu acho que aí começa o processo de cura, sabe? Tu realmente ter essa consciência de que tu começou esse processo e que não é da noite pro dia, mas que com o tempo cada vez vai ficando mais fácil. Com certeza. E o processo de mudança, ele começa quando a gente se torna consciente. E esse exercício, ele traz a consciência daquele momento que tu judiou do teu corpo, que tu poderia pensar diferente, fazer diferente, enfim. A gente para fazer uma análise da nossa vida. Eu gosto muito da Louise Hay. Tu já ouviu falar da Louise Hay? A Louise Hay, ela é uma mulher maravilhosa. Hoje ela já está falecida. E ela ensina a cura através dos pensamentos. Cura de doenças físicas, inclusive. Ela foi curada por câncer. Ela tinha sido diagnosticada, tudo tinha um exame. Ela começou a aplicar a técnica dela de autocura na vida dela, fez de novo o exame e o câncer não existia mais. Então a cura veio de dentro. E a Louise Hay, ela fala uma coisa muito interessante, porque ela diz que a gente tem que fazer afirmações positivas todos os dias. O que é isso? É pegar, olhar pro espelho e se falar coisas boas. Eu tenho um momento da minha vida que aconteceu que eu precisei usar dessa técnica. Eu aprendi essa técnica num curso. Aí eu recebi uma notícia muito ruim. Fui lá embaixo, sabe? Fiquei triste, fiquei desanimada. Eu sabia que eu não ia conseguir dormir aquela noite com aquela notícia. E que no outro dia eu tinha que estar bem, porque eu precisava ir pro curso, a vida que segue, né? E eu disse, quer saber? Eu vou tentar fazer a técnica da Louise Hay. Aí eu fui na frente do espelho e comecei a falar: Tuane, tu é uma mulher maravilhosa, tu é inteligente, tu é capaz, tu é guerreira, tu é batalhadora, a vida é abundante, tu vai conseguir tudo que tu quer. Só que assim, ó, eu tinha que sorrir quando eu não tava com vontade de sorrir. E o quanto é difícil a gente olhar pro espelho e sorrir naquele momento que a gente não tá bem. Sim. Que a gente tá com uma dor muito grande dentro da gente.
Mas mesmo assim, eu fui forte. Naquele momento eu disse, não, eu vou fazer e eu vou conseguir. E eu sorri na frente do espelho quando eu tinha vontade de chorar. Falei coisas boas pra mim, fiquei uns 10 minutos lá. E aconteceu, assim, uma experiência muito forte. Porque eu parei, mudei meu estado completamente, entendi o problema de outra forma. E no outro dia, assim, a vida tava diferente. Simplesmente porque eu usei palavras positivas e fiz as técnicas que a Louise Hay ensinou, das afirmações positivas. E eu comecei a trabalhar nos processos de coach com as clientes, convidando elas para fazer isso todos os dias. Porque a primeira decisão que a gente toma quando a gente acorda de manhã, ela define o nosso dia. Tem várias pesquisas que mostram isso. Sim. E se a primeira decisão que eu tomo cada vez que eu acordo é olhar pro espelho e falar coisas positivas pra mim mesmo, o meu dia não tem pra ninguém. Eu vou ter um dia diferente, as coisas vão dar certo, vão fluir, é outra energia. E pra aceitação corporal é isso, né, Camila? Sim. É começar olhando o que tem de bom dentro de nós. E mesmo aquele dia que a gente não tem vontade de acordar da cama, que tá tudo ruim, ter a força para seguir em frente. Exatamente. Tu quer deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo? Uma mensagem que eu gostaria de passar é que realmente as mulheres parem de se preocupar tanto com o externo e comecem a enxergar mais as qualidades, porque a gente está repleta delas, né? E quando a gente foca no negativo, quando a gente foca no que não é bom, é aquilo que cresce, né? Então, quando a gente começa a focar nas nossas qualidades, a gente começa a se sentir mais segura, mais confiante, e aí a gente começa cada dia mais, né, um pouquinho por vez, se sentir melhor, mais bonita e mais de bem com a gente mesma. Então, e tudo muda à nossa volta, né? Muda. Camila, eu quero te agradecer por estar aqui presente hoje, falando da tua história, abrindo para as pessoas que se identificam e que vivem isso e que não falam para ninguém, mas que podem também ter dicas práticas para mudar a sua realidade. Muito obrigada pela tua participação, tua presença. E você que está em casa, pode seguir a Camila Masson no Instagram. Lá ela dá mais dicas, está sempre falando sobre esse assunto. Você vai se identificar e vai receber muitas dicas para poder mudar a tua realidade. Um grande abraço e até o próximo programa.